Meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Isso mesmo. E a gente vai falar muito aqui sobre o jogão de amanhã. O Vasco finalizou a sua preparação contra a equipe do Red Bull Bragantino. A gente com duas surpresas aí na equipe titular. Vamos falar bastante aí sobre a situação aí envolvendo venda de jogadores. Vasco aí, que tem algumas negociações em curso. A gente também vai fazer uma crítica aqui à diretoria. E o seguinte, a gente vai falar muito sobre chegada de atletas. Hoje, lá em São Paulo, pintou a possibilidade do Soteldo aparecer aqui no Vasco da Gama. O Vasco que está firme e forte atrás de um ponta e de um zagueiro para qualificar o patamar do elenco cruz-maltino. E, claro, a gente vai falar muito aqui sobre a situação do diretor executivo, porque o Vasco continua as tratativas aí para poder trazer o Rui Costa lá do São Paulo. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o vídeo. Pessoal, amanhã é Vasco da Gama e Red Bull Bragantino com transmissão do Premier. Meus amigos, é o último jogo do Vasco da Gama em São Januário, antes da paralisação do Mundialito. Porque depois o Vasco vai enfrentar a equipe do São Paulo lá no Morumbi, depois da data FIFA, no dia 12 de junho. Então, o seguinte, amanhã todos os caminhos te levam a São Januário para você apoiar o Vasco da Gama. O Vasco amanhã terá duas surpresas aí na sua equipe. O Vasco que não vai poder contar aí com o zagueiro Luiz Gustavo e o Vasco também não vai poder contar com o Hugo Moura. Os dois estão suspensos aí e não terão condições de jogo. O Vasco da Gama, por sua vez, aí, vai escalar o Lucas Freitas e também o nosso bravo Jair. Um Vasco muito ofensivo amanhã para jogar contra a equipe do Red Bull Bragantino, né? Uma nova filosofia de trabalho aí do Fernando Diniz, altamente diferente aí do Carille, perfeito? Então, Vasco amanhã com o Léo Jardim no gol, os dois laterais, o PH e o Piton, Lucas Freitas e o nosso bravo João Vitor, lá no meio, o Vasco da Gama jogando com o Tietê e com o Jair, né? Dois volantes ali mais de armação, e o Coutinho feito, e lá na frente, Nuno, Rayan e Vegete. Essa é a equipe do Vasco da Gama. Talvez a grande atração aí é o Jair, porque estava fora ali dos planos do Vasco, mas foi reintegrado. Bom, é o seguinte, a gente tem algumas informações aqui importantes para poder passar para vocês, porque hoje saiu uma notícia que deixou a gente muito preocupado, vindo lá do canal Atenção Vascaínos, que o Vasco da Gama, na próxima janela, estaria disposto a vender Leandrinho e Rayan por cerca de 130 milhões de reais. Bom, isso é uma brincadeira de mau gosto, certo? Se
Eu acho que isso não tem nenhum tipo de cabimento. Sobre essa situação, a gente tomou conhecimento que o Vasco vai segurar a venda do Ryan. O Vasco não vai vender o Ryan agora. Eu falei isso ontem e estou falando aqui de novo. O Vasco vai segurar. Não é a prioridade do Vasco se desfazer do Ryan nesse momento, porque o Vasco entende que se ficar com o Ryan até o final do ano, o Vasco vai ter condições de lucrar muito mais aí com este ativo da nossa base. O Ryan que vive o seu melhor momento da carreira, jogador de seleção brasileira, jogador aí que integra aí o time profissional do Vasco da Gama. Agora, a gente tomou conhecimento aí que o Piton está de malas prontas para deixar o Vasco da Gama. A diretoria do Vasco entende que é muito mais fácil você repor um lateral esquerdo do que você repor um atacante. Os valores estão lá em cima e a situação é a seguinte, tá? Hoje saiu uma informação que o Puma dificilmente vai renovar com o Gigante da Colina. O Vasco, por sua vez, aí, segue nas tratativas aí para tentar trazer o diretor executivo do São Paulo, o Rui Costa, aqui para o Gigante da Colina, para ser o cara que vai montar a equipe aí para o segundo semestre, para a segunda janela aí do ano. O Vasco está disposto a chegar a cifras altas. Aquele investimento que o Vasco da Gama não fez aí no Rodrigo Caetano, o Vasco está disposto a fazer no Rui Costa, perfeito? Falando aqui sobre a situação envolvendo o reforço, tá? Hoje eu trouxe a informação na parte da manhã que o Vasco não desistiu da contratação do jogador Elinho. O Vasco quer um ponta esquerda, certo? E hoje a informação que veio lá do Santos, tá? O Santos vai fazer uma reformulação no seu plantel, e a informação que a gente possui aqui hoje, que a gente está em primeira mão, é que novamente o nome de Soteldo volta aos corredores de São Januário. O Soteldo, que só tem 5 partidas no Campeonato Brasileiro com a camisa do Santos, estaria ali na lista de dispensa do Santos ali, certo? O Santos que quer fazer uma reformulação aí no elenco. Soteldo que não vive um momento bom, tem muitos problemas aí de contusão, extracampo ali, mas é um nome aí que agrada principalmente ao Felipe, que é o manda-chuva aí do futebol do Vasco da Gama. Paralelamente a isso, a gente também tem informações para poder passar aqui do Renier. É um nome que agrada muito a diretoria do Vasco. O Vasco tem conversado aí com o Juliano Bertolucci, Felipe Coutinho, né, que vai renovar com o Vasco da Gama, seria o padrinho ali, o Felipe Coutinho sempre faz a preparação física dele aí com o Renier, perfeito, e o Renier chegando aí também no Vasco, tá? O Vasco que trata também da situação do Tolói, uma negociação que é difícil, mas o Vasco tenta a contratação aí do zagueiro, perfeito? Então, o Vasco se mexendo, se mobilizando bastante. Eu acho que com a chegada aí do Rui Costa para ser o executivo de futebol, as coisas vão melhorar e vão dar mais credibilidade. E na parte da noite, na nossa live, a gente vai falar sobre esse acordo entre Vasco da Gama e 777 Partners, que pode ser homologado nos próximos dias aí, e o Vasco da Gama aí tendo um novo investidor. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!
Tamo junto aí. Não esqueça de comentar. Abraço.